Bom dia a todos. Vamos dar início à nossa reunião da Comissão Desenvolvimento Urbano, Obras, Viação e Transporte. Vamos dar início à reunião às 9h14. Está presente aqui nesta reunião o vereador Pedro Varela, vereador Genivaldo Paes, Ayrton Savelo, vereador Macari, a nossa vereadora, a vereadora mais querida dessa casa, vereadora Sueli Guerra, e que não faz parte da comissão, mas está acompanhando os trabalhos, isso é muito importante. O servidor Daniel e o servidor Lucas. Estamos aqui também com a presença do Jorge, representando a empresa Sorriso, que é um sorriso para os olhos de Toledo, prestando o seu trabalho, o seu serviço, para trazer alguns esclarecimentos sobre o projeto de lei 148 do Poder Executivo, que autoriza o município de Toledo a implementar o programa Cidade Amiga, mediante o custeio parcial das tarifas de transporte coletivo urbano aos domingos, e autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento programa do município para o exercício de 2014. Pois esta comissão, Jorge, ela se reunimos para fazer o parecer favorável ou contrário a este projeto, mas nós gostaríamos de... O projeto é um projeto bom, importante para a cidade, importante para o município, para a população que usufrui do transporte coletivo de Toledo, né? Mas alguns questionamentos, não muitos, mas só para tirar algumas dúvidas que ficou entre o pessoal da comissão, entre os vereadores. Bom dia a todos, é um prazer estar à casa, já vim aqui há um tempo atrás, e obrigado aí pelo convite, até para a gente esclarecer algumas dúvidas que venham a ocorrer ou que tenha realmente em cima do projeto. Vereadora Sueli, os vereadores, membros da comissão, tem alguma pergunta, falar alguma coisa, algum questionamento? Vereador Genivaldo Paes. Bom dia, Jorge. É um prazer receber você aqui nessa casa. Você que já recebeu nós 3 vezes na sua casa lá, com café da manhã, com chazinho, e hoje aqui nós temos um café da manhã e uma aguinha para você também. Não, o que eu fico assim, fico maravilhosamente grato com o projeto, grato por você ter vindo aqui hoje, mas eu fico assim, questionando, pensando sobre o cartão, que será colocado aí, que será o passe com cartão, né? E essa recarga do cartão, como é que funciona? Se você tem um cartão já carregável, o valor normal, no domingo, como é que fica esse mesmo cartão? Como é que vai funcionar? Ok, uma boa pergunta. Como que funciona? Antigamente nós não tínhamos cartões, era vale de papel, né? Então não tinha segurança. Como é que funciona? O cartão ele funciona da seguinte forma: você vai até a loja, adquire o cartão, né, ele é gratuito, e recarrega. Então, ele recarrega no valor normal, que é R$ 2,45 o valor da tarifa. No domingo, quando o cidadão passar, quando ele apresentar o cartão no veículo, ele já desconta o valor de R$ 1,23. Atualmente é R$ 1,00, né? Mas pelo projeto hoje é R$ 1,23. Apresenta lá, ele deduz só realmente a tarifa 50%. Então já é automático já, então. Já é automático. O sistema ele já entende isso aos domingos, como tem hoje, né, que a gente está trabalhando, aos domingos você passa o cartão, ele já é R$ 1,00. Esse projeto, eu fico olhando assim, lógico que o cartão só serve para aquele cidadão, então não vai servir para 2, 3 passar com o mesmo cartão. Com isso também vai crescer o número de pessoas que vão fazer cartão, né? E lógico, também vai contribuir muito com a empresa, né? Que tem muita gente aí que não tem cartão, mas com essa normativa vai fazer o cartão, né? O importante é deixar bem claro que o cartão ele é pessoal e intransferível. E isso é uma vantagem para o cidadão.
Por que essa vantagem? Pela segurança e outra, é um benefício que a própria prefeitura está dando, esse benefício. Então, quem tem o cartão, realmente, ele usa e paga-se a tarifa diferenciada. E quem não tem o cartão, até no novo projeto, em dinheiro, vai pagar o valor da tarifa normal. Isso o que é? Para incentivar o cidadão a obter o cartão e ter o benefício. Isso é o que é o mais importante. Jorge, era um dos questionamentos que eu iria fazer, o vereador acabou fazendo. O porquê, justamente era isso, o porquê só com o cartão. Mas se o passageiro, se ele vai usufruir do transporte coletivo no domingo, ele não tem o cartão, ele vai pagar a tarifa normal. Correto. A tarifa ela vai ser normal, R$ 2,45, que é a tarifa atual, e com o cartão ele vai ser 50% do valor, é R$ 1,23, como é o escolar hoje. O porquê disso, de não abrir para todos? A gente percebeu que o cartão ele é um benefício para o cidadão. Então, nada mais justo do que esse benefício ser estendido a todos. Então, quem não tem o cartão, ele vai até a loja, faz o cartão, e também para a segurança do cidadão. Até uma questão, você falou da questão de ser intransferível. Se eu tenho um cartão, adquiri o cartão, se eu quero emprestar para o meu filho, para a minha esposa, de que forma que é feito esse controle? Hoje nós não temos o reconhecimento facial. Pode ocorrer essas coisas, mas a gente tem as câmeras dentro dos ônibus e tem também o cobrador. Então, ele realmente verifica, porque o cartão ele vem com a foto. Mas, olha, sei lá, eu não concordo muito com essa maneira. A empresa, de uma forma ou de outra, ela está recebendo. Para evitar uma forma de se comercializar os cartões? Além de comercializar, é um subsídio que a gente tem que ter. Porque o cartão hoje, quem tem o cartão, ele vai pagar R$ 1,23. Então, R$ 1,23, se você colocar na ponta do lápis, a prefeitura ela vai ter que bancar os outros 50%, para poder ser viável o sistema de transporte. Senão, não tem como você ter todo mundo que tiver em dinheiro e pagar lá R$ 1,23, fica inviável. A prefeitura vai ter que bancar aí a diferença todo mês. Em bancando essa diferença, hoje aí a prefeitura ela repassa para a empresa hoje em torno de 13 mil, só que fica um déficit de mais de 8, 9 mil reais todo mês. Como nós temos a bilhetagem eletrônica hoje, ela não tem o sistema de fraude, então eu posso pegar os relatórios que foi apresentado na prefeitura, foi feita auditoria sobre isso, e mostra aqui, mês a mês, hoje, atualmente, o quanto que a prefeitura tem que bancar, além dos 13 mil que hoje ela repassa de subsídio. Então, a diferença é essa. Quem tem o cartão, ele vai ter esse benefício. Sem o cartão, ele não tem como ter o benefício. Muito bem. Posso, vereador? Pode. Bom dia a todos. Eu acredito também que esse projeto ele é um benefício e deve ser um benefício aos moradores, aos munícipes de Toledo. Então, isso faz com que realmente seja privilegiado, vamos dizer assim, os moradores de Toledo. Se vem algum visitante, ele vai pagar tarifa normal se ele não tem o cartão. É uma das questões também. E quando a gente tem um cartão único, individual e intransferível, se a gente ficar entregando para irmão, para vizinho, burlando a lei. Porque a lei diz que quando é intransferível, é intransferível. Se eu tenho minha foto, eu não posso emprestar para minha mãe, para minha irmã, quem quer que seja. É a mesma coisa que fosse uma identidade, a identidade é minha. Então, nesse sentido, pela legalidade, tem que ser realmente intransferível, não poder emprestar para outras pessoas o cartão. É dessa forma que eu... Mas e os dias normais da semana? É intransferível. É intransferível. É intransferível. Quando você faz, isso em qualquer lugar, quando você faz um cartão que tem tua foto, o cartão é teu. Não pode estar emprestando para outro. E outra, o cartão não é cobrado, o cartão é gratuito. Por que meu irmão, minha irmã, ou enfim, vai lá e faz o cartão também? E ele pode fazer o cartão e colocar poucas unidades, ou se quiser deixar sem unidade também, só que claro que daí não vai usar. E tem validade? Obrigado, Sueli.
realmente as suas colocações foram bem pertinentes, no sentido que, vamos pensar, hoje nós temos 50% estudante, que é o estudante e professor. Se imaginou, já aconteceu em outras cidades, com a pessoa, digamos, eu sou estudante, eu tenho a carteirinha, eu passar a carteirinha para outra pessoa, e essa pessoa ficar usando, usufruindo um benefício que o município concedeu para quem é estudante, para quem é professor, né? Então, nada mais também, o domingo, que é o Passeio a Toledo atualmente, o Passeio a Toledo também é um benefício para a população. A Sueli foi muito feliz na colocação. Quem vem de fora, porque as pessoas que estão vindo de outros municípios têm esse benefício que é para o nosso cidadão interno. Então, o cartão, ele mostra isso e ele te dá essa margem de verificação de quantas pessoas que passam no domingo, quantas pessoas que usam o cartão e quantas pessoas que não usam o cartão. Então, a bilhetagem eletrônica ela veio para quê? Para beneficiar todos, tanto com segurança, tanto com a transparência também do sistema, porque isso que é o benefício. O benefício é para a pessoa. Eu passo o meu cartão para a Sueli, ela foi lá e comprou. Aí eu passo para ela está usufruindo de um direito que é meu e eu passando para outra pessoa. Não pode. Daqui a pouco nós estamos com 50 mil pessoas usando o sistema, fraudando. Vamos ser bem realistas. Como é que nós vamos poder sustentar isso? Você falou corretamente sobre a transparência. O cartão dá transparência. Que sempre as pessoas ficam julgando. Será que viajou domingo 2.000 pessoas, 3.000 pessoas, 4.000 pessoas? E que o cartão vai acabar essa desconfiança e a transparência vai estar posta lá. Passou, é aquele que passou. Não tem mais, não tem menos, né? Então, isso que é importante. Até você falando essa semana eu presenciei um fato, até assim que eu fiquei chocado com a pessoa que estava discutindo com o motorista e o cobrador. Porque a pessoa que estava discutindo com o motorista e o cobrador era uma professora. E ela paga meu passe, eu não sei como é que ela funciona lá, e ela não tinha o meu passe, ela queria pagar em dinheiro meu passe. Não existe. E ela bateu boca com o motorista, com o cobrador, achando que não, eu viajo todo dia nesse horário, é um direito meu. Tudo bem, mas você não tem o comprovante, você não tem o passe, você está pagando em dinheiro, não vou tirar do meu bolso. Eu fiquei pensando, uma pessoa tão culta, né, um professor, ele chega num ridículo desse de chamar a atenção por causa do meu passe. E a questão do cartão, que eu vejo assim, que o cidadão, ele acha que ele quer sempre que o cartão vá na casa dele, porque não tem pessoas mais organizadas do que o idoso. O idoso abriu as portas do escritório e está na porta para fazer o cartão dele. Porque é um benefício que ele tem. Então, o idoso, a carteirinha, ele é o primeiro a estar lá para fazer a carteirinha dele. Então, é um hábito que o nosso povo tem que se acostumar a fazer, tem um benefício, vá atrás dele. Não espere que ele venha até você. Então, a empresa está de parabéns, abre as portas, a gente vai ali, é bem atendido, nunca foi mal atendido. Isso é importante. Então, tá ali, é fácil fazer. Em 20 minutos, você faz seu cartão e vai embora, né? Corretíssimo isso aí, porque eu tenho, não sei se eu posso citar, tem um exemplo de uma outra cidade, que a pessoa fez o cartão de benefício escolar, tem 40% de desconto, aqui é 50%, né? Então aqui o benefício é maior ainda. E essa pessoa fez o cartão, foi lá, apresentou declaração da escola, tudo certinho, conforme pede a lei. Deu benefício. E começou a passar esse cartão para outras pessoas, para os outros amigos, irmã e tal. E foi pego. E isso aí é fraude, isso é crime. Então, tem vários. Aqui do lado também, em Cascavel, agora começou com o sistema de reconhecimento facial e já estão pegando as pessoas. Porque o que o cartão é? Ele é um benefício. O cartão não é um souvenir para brincar, ele é um benefício para você poder andar no sistema de transporte. Se imaginou você estender isso para todo mundo, daqui a pouco, quem que paga essa conta? É a população. Daqui a pouco a tarifa tem que custar R$5 para bancar todos esses fraudários. E não só os fraudários, tem gratuidade. Vocês não sei se vocês sabem, mas nós hoje anda no sistema hoje em torno de gratuidade, beirando o caso de 90 mil gratuidade mês. É muita gente. Então, o cartão ele mostra tudo isso, quanto gratuidade, quem é idoso, quem tem necessidade especial, ele mostra todo esse parâmetro.
Uma parte, a gente fala gratuidade, porque gratuidade é para o usuário, mas alguém está pagando a conta. Né? Isso a gente não pode esquecer. Ninguém faz nada gratuito. Né? Não, então, é gratuidade. Alguém vai pagar. O que eu quero dizer é isso. É gratuidade, mas nós pagamos porque é o município que, né, que faz esse aporte. Então, nesse sentido, por isso, quanto menos fraude tiver, mais vantagem para o próprio munícipe, porque é o munícipe que paga. Se ele não paga, não tem gratuidade, mas ele está ajudando a pagar outro, enfim. Né? Então, eu só questiono, né, na questão, não a gratuidade, o final de semana, o meio passe. Eu só vejo a situação do cidadão, de repente, o mais carente que está lá no bairro, às vezes a esposa precisa vir para o centro, não tem um dinheiro, o marido tem um cartão, a esposa não tem, e não poder usufruir de como que a pessoa vai se transportar, vai se locomover, vai vir até o centro, resolver suas dificuldades, problemas, se ela não tem o dinheiro. De repente, ou o cartão está vazio, o outro está carregado. É nesta situação que eu coloco. Mas você tem que pensar, nós temos uma loja específica para isso, depois que tivermos a reforma do terminal, até foi aqui mesmo, né, na conversa que nós tivemos aqui no plenário, após a reforma do terminal, nós vamos colocar também dentro do terminal um ponto de atendimento para a população. Então, a pessoa não precisa nem sair do terminal para fazer, digamos, recarregar o cartão, colocar 10 créditos, colocar 15 créditos, que daí vai do cidadão. Então, como eu falei anteriormente, o cartão, ele realmente é para quê? É para um benefício da população. Você imaginou se todo mundo, igual você comentou, tem a esposa, tem o filho, como é que a gente vai ficar? Então, ela vai, recarrega, não tem custo isso, então eu não vejo problema nenhum. É só levar a RG, CPF e comprovante de renda, de residência, que é a residência que mostra que a pessoa é cidadã do município de Toledo. Ela não é cidadã ou cidadão de outros municípios para ter esse benefício. Mas o bom do projeto também, a gente tem que levantar os questionamentos, porque, vamos supor que daqui a uns dias aumenta a passagem para R$ 2,50, vamos supor. Não fica o encarregado do município de estar bancando mais recursos. Já fica o projeto, já fica taxado, vale para esse prefeito, vale para o outro. Para quem estiver aqui, que é 50% é subsidiado, 50% é para o usuário. Então, daqui a pouco, nós vamos ter uma passagem de 3 contos, o município vai estar bancando 2, porque o cidadão se acostumou no R$1. Então, vão ter pagando mais caro, subsidiando mais uma passagem mais cara ainda, no valor, para subsidiar o cidadão, sendo que o projeto vai dar uma margem para todo mundo trabalhar, qualquer prefeito que entrar, que a política passageira, que a lei já ampara ele, que é 50%. Então, o usuário sabe disso, vai estar sabendo, vai estar questionando. Aí tira esse negócio de politicagem que é em cima, não, tem que ser R$1, tem que ser 90 centavos, né? Fica taxado na lei. Porque as pessoas não veem, digamos, na ponta o cálculo disso. Quanto que custa isso? Então, custa para o município, custa para a população, e isso nós não podemos daí abrir um benefício para todo mundo. Então, se todo mundo quiser realmente, quem é cidadão, quiser usufruir do benefício, é só fazer o cartão. Por quê? Pela segurança, pela transparência. Amanhã depois vão querer fazer uma auditoria, está lá, todo mês, passou 15 mil, 5 mil pessoas, está lá no cartão, está no sistema. Então, as pessoas se beneficiam com isso e tem a transparência dentro do sistema. Muito bem, Jorge. Tenho algum mais questionamento, alguns vereadores. Vereador Macari, vereador Varela, vereador Genivaldo Paz, já fez seus questionamentos. Qual que são os números de pessoas que usufruem do transporte coletivo no domingo, atualmente hoje, Jorge? Essa foi uma boa pergunta, até trouxe alguns relatórios para ver. A gente está numa média aí, vamos pegar no mês, qualquer mês aí, mas a média hoje é 15 mil por mês. 15 mil pessoas que usam o sistema no domingo, em torno de 15 mil. Anteriormente dava, nessa média, 12, 13 mil pessoas. Hoje nós estamos numa média de 15 mil pessoas. Coloca isso na ponta do lápis. Então, nós temos poucos hoje que usam o cartão,
que tem o cartão, né? Então, tem muita gente que paga em dinheiro, mas é isso que o sistema, o subsídio que dá, é para que realmente todo mundo entre no sistema, para que a gente reconheça isso e que o município ele passa realmente o subsídio real para a empresa, poder custear, poder bancar seus custos. Jorge, em relação ao cartão, lógico que você começou há pouco tempo em Toledo, mas não havia uma possibilidade de fazer, recarregar o cartão, região igual a Pioneira, lá na Pioneira tem a Caixa Econômica, tem o Cicobi, Sicredi, né? Fazer via banco, carregar o cartão, há essa possibilidade, Panorama, Copagro, Jardim Porto Alegre, são 4 regiões grandes. Então, para vir tudo para o centro da cidade, poderia recarregar na lotérica, no banco, né? Fazer um convênio. Ok. O cartão, na realidade, o sisteminha de máquina é diferente de um sisteminha de banco ou coisa parecida. Mas eu tenho já um planejamento que, após feita a reforma do terminal, nós vamos estender para dentro do terminal, e também nós estamos já com 2 projetos que é para atender os grandes bairros. Tem o Pioneiro, que é um dos bairros grandes, para colocar um posto de atendimento ali também. Mas para colocar esse posto, a gente precisa realmente de uma ênfase e que a população venha para o sistema. Hoje, eu posso dizer, a população ela já aderiu ao sistema. Então, nós fomos, no começo, aí tinha aqueles problemas, ninguém conhecia como é que era o sistema, quem é daqui, né, e Toledo precisava disso mesmo, uma cidade que está em expansão, está crescendo a cada dia, não dava para aceitar o papelzinho. Então, o sistema de transporte coletivo, realmente, a bilhetagem eletrônica, ela veio realmente para... É o futuro. E esse futuro é para que a gente, todos nós ganhamos. Então, o terminal urbano ele vai ter um posto de atendimento. Terminando o terminal urbano, nós vamos estender para alguns bairros. Então, essa pergunta foi bem pertinente, porque a gente precisa realmente... Se a população está crescendo, a gente precisa colocar o sistema dentro da bilhetagem, então nós precisamos expandir mesmo, fazer umas POS que a gente chama. Jorge, então, na sessão desta semana, passou nesta casa aqui uma reclamação de usuários do transporte que o ônibus estava em mal situação de estar em trânsito. Então, como eu ouvi lá, vamos aproveitar o momento que está presente e vamos repassar. Pessoas que se dirigiram em ônibus aí que estava faltando freio, então eles vieram reclamar, né, até eu ouvi na sessão, de um ônibus que estava sem manutenção. Então, a gente queria ver como que passou essa situação ali. Na verdade, não sei se concluiu a questão do projeto Cidade Amiga. Vou concluir. Já. Vou concluir. Hã? Vai concluir primeiro? Então, conclui, daí depois a gente entra nesse assunto para... Tá. Uhum. Então, daí depois a gente... Então, posso... Não, deixa para responder depois. Vamos concluir a questão do projeto Cidade Amiga. O Jorge tem mais alguns esclarecimentos para nos fazer, e para a gente poder encerrar o assunto do projeto, para não misturar os assuntos. Liberdade, Jorge. Você me fez uma pergunta, eu até não falei, mas eu queria, antes de encerrar as colocações, você perguntou da validade do cartão, né, do crédito. A validade ela tem 6 meses por lei, ela tem 6 meses, no 7º mês ele se cancela. Entendeu? Então, a população carregou hoje, ela tem 6 meses para usá-lo. Entendeu? No 7º mês, aí, sobrou um crédito, 2 créditos, mas raramente acontece de sobra. Mas a lei ela diz bem clara, 6 meses de lacuna para você poder usufruir do benefício. No 7º mês, ela se cancela automaticamente. Só uma pergunta. Em caso de falecimento do usuário, que tenha o cartão, um crédito... Ótima pergunta. No caso de falecimento, tem que realmente se dirigir à loja ou ligar para fazer o bloqueio. Esses créditos a pessoa não perde, ela passa daí para a esposa, para dentro da família. Tipo, eu tenho lá R$100, então ele leva a certidão de óbito, tudo certinho, igual um de banco, alguma coisa. Então ele vai lá, ele tem o direito a ser repassado para o parente próximo, a gente diz esposa ou filho. Não pode ir para primo, em nenhum lugar. Igual a lei.
Muito bem, eu agradeço ao Jorge pelos esclarecimentos. Foi solicitado que o Jorge trouxesse por escrito o número de passageiros, acho que o Jorge assim o fez, né? Nós estamos vivendo uma modernidade, a tecnologia está aí, eu acho que tudo vem para somar, para ajudar a população, né? Então a gente não pode ficar alheio a isso, precisamos sim melhorar as coisas. Eu acho que o transporte coletivo é eficiente, mas tem muito sim que melhorar, e as coisas gradativamente vai acontecendo e a população vai sendo beneficiada com as coisas que vão acontecendo no nosso município. Agradeço ao Jorge pela presença, por trazer aqui os esclarecimentos em cima do projeto que está tramitando nesta Casa de Lei, né? E que possamos, na necessidade, eu convocá-lo, e com certeza ele estará aqui para esclarecer o Legislativo, aos vereadores, as suas dúvidas, aquilo que precisamos saber sobre o transporte coletivo de Toledo. Obrigado, agradeço novamente esse convite, e pode contar sempre comigo para alguns esclarecimentos que venham, algumas dúvidas que venham ocorrer aqui dentro dessa casa, porque a transparência, como nós sempre falamos, aqui no meio também falam sempre, né? A transparência é o ponto principal. E a Sorriso de Toledo, ela veio com esse conceito. Então, eu sempre mostro, provo no que a gente está fazendo. A gente não veio aqui para brincar dentro de Toledo, a gente veio para fazer um sistema de transporte sério, tanto é que vocês estão vendo na rua, vocês estão vendo no sistema. Quando a gente veio para cá, tinha, como tem até hoje, problemas sempre vão existir. A gente não agrada a todo mundo, né? A gente pode agradar uma grande maioria, mas sempre tem uma minoria. Mas a gente, gradativamente, a gente está fazendo um trabalho para que realmente Toledo seja uma referência. Eu não falo só em Toledo, só Toledo aqui, mas que a gente seja uma referência para os nossos vizinhos, para outras cidades. Pô, o sistema de transporte de Toledo funciona bem. Isso é importante para nós como população, como cidadão que estamos aqui morando, e também para os vereadores que estão todo dia, todo instante, nos bairros, conversando com a população. A gente sabe que nós podemos agradar uma grande maioria, mas sempre tem um ponto ou outro que a gente não consiga, mas a gente está trabalhando forte. E agradeço novamente a presença, e, desculpe, agradeço estar aqui com vocês novamente, e quando precisar, presidente da comissão, pode convocar, que a gente estará aqui para que realmente esclareça todos os pontos que acharem pertinentes. Muito bem, obrigado pela tua presença. Damos, né, de repente tu vai ter que se retirar, nós vamos dar continuidade aos trabalhos, não temos mais projeto para... Mas eu acredito que... Mas eu acho que não precisaria gravar os questionamentos. Bom, mas pode ser. É isso que eu ia solicitar antes, por que vocês não estão gravando? Estamos gravando. Está gravando. Sim. Bom, tudo bem, podemos... eu também tenho alguns questionamentos de uma aluna da UniOeste que assim enviou uns questionamentos. O Pedro Varela, então, o vereador Pedro Varela tem um questionamento. Gostaria de fazer, vereador. Bom dia, senhor Jorge, bom dia a todos os colegas vereadores. O Pedro levantou uma questão que partiu deste vereador, que durante o decorrer da semana, senhor Jorge, aconteceu algumas denúncias questão da revisão dos ônibus. Que partiu que teria ônibus, por exemplo, circulando sem freio, com péssimas condições de transitar, né? Eu queria que o senhor explicasse como que está andando a situação, como que está ocorrendo, se isso procede ou não procede. Bom dia. Aproveitando que essa pergunta referente aos problemas. A empresa passou agora, esses últimos 3 meses, em revisão geral de toda a frota, tanto em pintura, tanto internamente também. Se vocês entrarem hoje dentro de qualquer ônibus urbano, eles foram todos reformados, revisados. Esse problema do freio, já tinham comentado comigo que tinha ocorrido alguma falha, mas aí eu pedi para parar esse veículo, para fazer uma análise minuciosa, e constatou que não era o freio, estava com problema no disco de fábrica mesmo.
Então, ele foi parado e foi revisado. E todo dia nós fazemos aí de 7 a 10 preventivas em todos os carros. Então, a gente passou, nesses últimos 3 meses, nós passamos toda a frota dentro da manutenção. Então, como eu disse, problema sempre existe, às vezes dá um barulhinho ou outro. Então, eu fui pessoalmente verificar, e eu sempre estou dentro da oficina também verificando esses pontos. Então, isso é muito importante. Vocês estão vendo que tem alguns carros ainda que não está ainda com as cores da empresa, são carros mais antigos, com a pintura antiga ainda. Esses carros serão substituídos. Então, não tem o porquê substituir um carro e a gente pintá-lo, mas a parte de manutenção, eles passaram todos em revisões. Então, realmente, a gente precisa focar nisso e nós estamos gradativamente fazendo esse trabalho de revisões. A gente, viu, muitas vezes a gente preocupa com questão, porque está transportando pessoas, e isso é importante, tem que acompanhar, ter essas revisões, né? Mas o senhor repassou que está dentro da normalidade, está acontecendo as revisões periódicas, e é isso, a gente fica agradecido à vossa presença, para esclarecer, e se está sendo feito pela empresa, a gente fica mais aliviado. Com certeza, está sendo feito, até convido essa casa, senhores vereadores, senhora vereadora, para passar lá na empresa, para vocês sentirem e ver a mudança, como um todo. Vocês estiveram na inauguração, alguns estiveram lá, né, da linha Express Central, né, e viram. Hoje, se forem para lá de novo, dentro da empresa, vocês vão ver a realidade dentro da oficina, como está sendo trabalhado. Nós fizemos uma equipe, montamos uma equipe de profissionais capacitados, está tendo treinamentos periódicos em cima disso, mensalmente. Então, nós temos um engenheiro de manutenção dentro da empresa para que realmente a população não sofra com isso. E se a população sofrer, a empresa sofre, os senhores e a senhora sofrem também. Com certeza. Obrigado. Obrigado. Realmente é pertinente o que os vereadores, tanto Pedro Varela como Ayrton de Paula colocou, e também chegou, né, a nós essa reclamação, e em virtude até de uma pessoa assim, bem próxima, que os próprios motoristas começaram a dizer, né, falar que estava com dificuldade. Daí nós fomos conversamos com o próprio fiscal de contrato, que é o Mário, né? E ele foi, a gente pediu que ele fosse, porque eu acredito que bem é isso. Chega até nós, enquanto representante do povo, nós temos que não fazer um alarde antes de ir buscar a solução. Porque eu acredito que o mais importante do que o alarde é a solução. Então, nós pedimos para que o Mário, que é o responsável, fizesse essa visita. Fomos novamente na conversa com os motoristas, como que estava. São pessoas... Claro que não vou eu, porque todo mundo me conhece, sabe que eu sou vereadora. Mas daí a gente pede para que vá uma colega, um terceiro, conversa, pergunta como está, enfim, faz uma conversa sem... E ali que saem as respostas. Então, realmente, nessa última conversa que nós tivemos, foi dito que está sendo feito essa manutenção, essa prevenção, e é isso que a gente quer realmente, porque aquilo que o vereador Ayrton colocou é certíssimo. Nós estamos lidando com vidas, e vidas não têm preço. Então... Verdade, Sueli, vida não tem preço, e eu acho que nós temos que prezar sempre com isso, seja como pai de família, como qualquer pessoa. Acho que a vida é primordial. E, realmente, sobre o Mário, ele circula bastante, ele anda nas linhas, ele vai ao terminal. Eu tive com ele semana passada, reunido, ele comentou realmente sobre isso. Jorge, a gente teve algumas reclamações, aí depois eu fui andar de novo com o pessoal, conversando, né, porque ele vai, conversa, então é o trabalho dele. E depois ele me passou numa reunião, até eu fiquei satisfeito com isso, falei assim, mas a gente não vai parar, porque realmente os nossos colaboradores, o próprio cidadão, falaram que realmente a empresa ela evoluiu e está sendo feito realmente as manutenções. E o Mário até foi até a empresa e comentou isso comigo, mostrou os relatórios e deixou bem claro, olha, parabéns que realmente a empresa está fazendo.
que a gente podemos saber que problemas acontecem, problemas acontecem, mas a empresa está atento, isso é importante. A empresa está atento e tomando as devidas providências, né? Com certeza. Jorge, até tem alguns questionamentos, até tem uns questionamentos aqui que é até de uma eleitora do vereador Expedito, que ela encaminhou. E uma das coisas, até pelo dia que nós estamos passando hoje, um dia bastante chuvoso, e uma das coisas que a gente vê bastante dificuldade é a questão dos pontos de ônibus. Eu, particularmente, também tenho, todos os vereadores aqui, eu acredito, todos têm indicação solicitando ponto de ônibus. Como vocês pensam em trabalhar isso e construir, e realmente, porque, olha, a população sofre. Um dia eu tenho uma solicitação, uma indicação de um ponto de ônibus ali no Jardim América, pessoas idosas. Esse dia eu passei lá, pessoas idosas, às vezes ficam com guarda-chuva, se molhando. Ali no Panorama também tinha e lugares que tinham ponto de ônibus e foi retirado e não foi recolocado, né? Ali no Jardim América, e ali do lado do posto Stop também, as pessoas sofrem com a chuva por causa que não tem uma cobertura, né? Qual que está sendo a atitude da empresa? Quantos ônibus a empresa já efetuou do ano passado para cá? Se vai colocar, quando vai colocar? Porque a população não pode ficar esperando, né? É importante também frisar, referente aos pontos, ela é de responsabilidade da prefeitura. O que nós fizemos, até semana passada, eu me reuni com o diretor de trânsito, que é o Fabiano, perguntando como é que está a situação dos pontos, que a gente também precisa disso. Por que precisa? Porque a gente quer colocar também nos pontos todo o itinerário do sistema de transporte, mas precisa realmente ter os pontos cobertos. Aí eu cobrei, ele falou que agora, acho que em outubro, início de outubro, ele vai trazer já um ponto de ônibus piloto, né? Mas isso é importante, porque a gente também fica também nessa expectativa, porque nós precisamos também colocar mais divulgação para a população dos horários, dos itinerários, não só no terminal, mas também nos pontos que tenham as coberturas. Olha, nós como vereadores cobramos isso do executivo, mas para a população em geral, a responsabilidade é da empresa. Eles acabam criticando e falando da empresa que não coloca os pontos, né? Nós sabemos, a responsabilidade é do executivo, a gente cobra isso, os vereadores cobram, né? Mas, infelizmente, há uma demora muito grande. Eu acho que está faltando eficiência na pessoa que controla isso, a secretaria precisa dar mais agilidade, porque é impossível a pessoa estar esperando o ônibus num dia de chuva e não ter uma cobertura assim para se proteger da chuva, né? Então, mas querendo ou não, a população vê como uma responsabilidade da empresa, né? Então a empresa também tem que fazer esse pressionar também, cobrar também o executivo para realmente trabalhar em cima e efetuar essas coberturas, né? Isso, na realidade, a população pensa que realmente é de cargo da empresa os pontos, mas é do Poder Executivo, da Câmara, do Poder Executivo, desculpa. Mas, Só uma pergunta também sobre isso. A empresa fica sabendo dos pedidos que os vereadores encaminham ao Executivo, dos locais, que é solicitado? No caso, é feita uma indicação por eu não sou da cidade, estou meio só para esclarecimento, né? O vereador faz uma indicação na Câmara, da Câmara vai para o Executivo. A empresa fica sabendo dessa solicitação do local ou fica só com o Executivo a responsabilidade? Não, se é direcionado também prefeitura e empresa, nós ficamos sabendo. Mas quando é direcionado só à prefeitura ou só à secretaria, aí a gente não tem acesso a essas informações. Mas, voltando, só para concluir essa situação dos pontos, como eu disse, semana passada eu sentei com a prefeitura, com o planejamento deles, e eles já deve chegar, não sei se está sabendo alguma coisa, Sueli, mas deve chegar agora um ponto de ônibus piloto. Na época, a gente apresentou algumas alternativas, algumas sugestões no passado para ponto de ônibus mesmo. E fui informado que, acho que até em outubro, por aí, já deve ter um ponto, a previsão, um piloto até aqui perto vai ficar esse ponto. Aí vai ficar um período, como apresentação, demonstração e teste. Aí, após isso, dando ok, o órgão gestor, dando ok, eles vão partir daí para o início das colocações dos pontos. Eu
teria uma ideia aos vereadores, aos assessores, então, a hora que faz uma indicação, que seja encaminhado à empresa e à Secretaria de Trânsito. E daí a empresa mesmo sabe quais os locais que mais necessidade tem. Bem, Mas quando é do Poder Executivo que diz respeito à Secretaria de Trânsito, sim, é passado para a Secretaria de Trânsito. O que ele disse que não é passado para a empresa. Eu estou falando que na indicação seja direcionado cópia da indicação à Secretaria de Tipo Trânsito assim, com e uma cópia cópia à empresa. Ah, tá. Daí sim. Aí a gente fica ciente, sabendo do que está acontecendo. É importante. É importante, é importante. Lógico. Quando se abre um loteamento e a empresa vai mandar o transporte coletivo até lá para o Jardim da Mata, por exemplo, a empresa já demarca os pontos. Quando eu faço uma indicação pedindo para o Jardim da Mata, no ponto de ônibus tal, ele já está demarcado pela empresa. Eu faço a indicação pedindo a cobertura daquele local, essa indicação vai para a Secretaria Municipal de Trânsito e cabe ao secretário municipal de Trânsito verificar a situação, se há a possibilidade de colocar os pontos, porque cabe só à empresa de ônibus, né, aqui o Jorge, é demarcar o espaço onde vai parar. Não vai para todas as esquinas, para aqui, para tal lugar, a rua tal. E a indicação que a gente faz aqui vai até o executivo encaminha a Secretaria Municipal de Trânsito, que eu vejo também, aí eu tenho que falar, eu sou governo, mas sou povo. Né, entre povo e governo, eu sou povo. Né? Que a demora é muito grande nesse tal de ponto piloto, que estou esperando esse ponto piloto desde o ano passado. Nós estamos a passos lentos, igual caranguejo. Não estamos andando para trás, nós estamos regredindo. Porque o nosso sistema de multa hoje do nosso município, nós estamos hoje uma parceria entre Estado e município, que o nosso trânsito é municipalizado. Uma parte desse recurso volta para a Secretaria Municipal de Trânsito e o IPVA dos carros volta para o município. Então, a Secretaria Municipal de Trânsito tem que ter recursos necessários para amparar todos os bairros que necessitam de ponto de ônibus. Se não é preciso hoje de 200 pontos de ônibus em Toledo, vamos colocar 15 mil um pelo outro, vai dar o quê isso aí? 600 mil reais? Para uma Secretaria do Porto da nossa, que gira aí em torno de 10 mil multas mês? É insuficiente discutir. Eu acho que nós temos que pegar, fazer uma audiência aqui com todos os vereadores, 19 vereadores, chamar o secretário aqui, as pessoas responsáveis, e cobrar que tem que ser feito. Assim que é o parlamento. Porque nós estamos regredindo na situação. E nosso povo está aí sofrendo. É verdade. E o ponto de ônibus é importante mesmo. É importante, com cobertura, que tenha isso. E a gente precisa realmente que faça, que tenha um trabalho realmente de reforma ou de substituição dos pontos, para que também a gente consiga também colocar os avisos, os itinerários dentro. E isso é muito importante. Então, se vocês pegarem todos no planejamento que nós fizemos, que eu fiz no início do ano, apresentei para a prefeitura, está tudo com ele, oficiei tudo, coloquei os itinerários dentro, o que a gente quer fazer nos pontos, quando estiver pronto. Então, está tudo lá já protocolado. Então, estamos só aguardando esse ponto. Mas eu quero aproveitar o ensejo e já dar uma alfinetada aí no meu amigo Edinaldo dos Santos, que faz parte da mesa executiva, que assim que tiver o retorno do dinheiro da Câmara ao município, 50% seja destinado à compra de ponto de circular. Eu acho que vai ser uma indicação dos 19 vereadores referendada pela mesa, se eu liguei aqui da mesa, Edinaldo. Assim que devolver dinheiro no final do ano, 50% daquele recurso devolvido será para construção de ponto de ônibus, porque cada vereador precisa de um ponto ou 2 pontos. Então, devolvemos dinheiro para a Secretaria de Educação, devolvemos dinheiro para a compra de pedra para o interior, agora vamos devolver 50% para a compra de ponto de ônibus. É uma grande discussão, mas lembrando assim que a gente, quando faz essa devolução, nós até, claro que o prefeito tem honrado com os compromissos, no sentido de aquilo que a gente indica fazer, mas a decisão realmente é do Poder Executivo. Então, não vamos devolver. Vereador Edinaldo, eu tenho uma... Viu, Genivaldo, eu até tenho que concordar contigo, que é o seguinte, é muito dinheiro que entra a Secretaria de Segurança e Trânsito, e realmente temos que rever e usar esse dinheiro nos pontos de ônibus, né? Mas que não esperamos um ano para isso acontecer, que seja meio imediato, né?
Temos que ter ações rápidas para isso ser concretizado. É importante mesmo, os pontos de ônibus são muito importantes. Se imagine chuva, sol, você precisa realmente que tenha uma comodidade para a população. Ficar lá de guarda-chuva, coisa parecida. A gente fica também esperando isso também, que sejam feitas essas reformas ou substituições, pega os do centro, colocam em alguns bairros principais, reformam ele, e os novos vêm para o centro, fazer algum trabalho assim de remanejamento. Eu acho que isso fica muito mais viável, porque senão o custo fica muito alto também. Vereador Edinaldo, eu tenho uma ideia e vou encaminhar uma indicação. Por que não, na criação do loteamento, que a empresa que faz o loteamento tem que fazer calçada, colocar luz, fazer esgoto, e por que não colocar já no projeto que tenha os locais dos pontos de ônibus? Acaba com o loteamento novo, acaba com esse problema que todo ano, toda vez, a vida toda é esse problema. Não, quem que vai pagar? E por trás disso, de tabela, é o povo que paga tudo mesmo. Então, já está resolvido o problema para o município. Não tem... Acho que as ideias vão surgindo e a discussão vai se ampliando. Isso é importante, a colocação do Macário, lógico, tudo dá para se discutir, né? Que é uma casa de lei, tem que se discutir sim. A colocação do vereador Genivaldo também é importante, vamos discutir esse assunto com a mesa, vamos discutir sim, eu e a vereadora Soli vamos levar para a mesa essa questão, já que se devolve o dinheiro para o município todo ano, como destinamos o dinheiro para a compra de pedras, podemos destinar para saúde, ponto de ônibus. São necessidades, o dinheiro é do povo, e são necessidades que o povo atravessa, né? Então, acho que vamos... Eu tenho alguns questionamentos, que até veio do gabinete do vereador Expedito Ferreira, o popular gasolina, que está em alta, de uma aluna de Química na UniOeste. Por que os horários não condiz com as térmias das aulas, principalmente no horário noturno? Às vezes demora até 20 minutos depois que já terminou as aulas. Não procede porque nós temos o itinerário com todos os horários dos ônibus. Tem no terminal e pega pela internet também. É só pegar aquilo ali e aferir qual horário que essa pessoa sai. Quer dizer, ela saiu depois que o ônibus já saiu do ponto, ela vai ter que esperar realmente 20 minutos para chegar ao próximo ônibus. Não existe ônibus esperando cada cidadão ou cada estudante. Então, o importante é quando faz essas perguntas para os senhores, ou esses questionamentos, coloque, entra no site da empresa, lá você imprime todos os horários, todos os itinerários, e o horário que ele sai da faculdade tal, o horário que ele sai da escola tal. Então, isso é muito importante. Às vezes ele fala assim, mas eu cheguei no ponto, o ônibus acabou de sair, faz 5 minutos. Ela vai ter que aguardar. Não existe o ônibus para todo mundo. Por isso que a gente já chama o transporte coletivo. Pelo entendimento da pergunta ali, a UniOeste é isso? É específico de um curso ou não? Então, é isso que eu ia dizer, porque, de repente, aquele curso termina num determinado horário e não sei o que eles estão solicitando que tenha. Aí a empresa teria que conhecer todos os horários de todas as universidades e tentar se adequar ao término das aulas desses cursos. Seria isso que... Eu tenho mais um questionamento aqui. Em questão do meio passe, o estudante não tem direito de transitar fora do horário de aula com meio passe, pois faço o horário integral às vezes. Preciso ficar até mais tarde, daí sou cobrado o valor integral para voltar para casa. A lei é bem clara. O meio passe, o estudante, ele é para o uso da escola ou da universidade. Se ela usa em tempo integral, se ela está na universidade que estude de manhã e estude à tarde, ela tem o benefício. Elas têm que apresentar a declaração dos horários. A lei ela é específica e clara. É direito de ir e vir da escola. Na parte da manhã, os primeiros horários deveria ter mais
na parte da manhã, os primeiros horários, deveria ter mais horário, principalmente no São Francisco, que vem embarrotado. Esse do São Francisco, realmente, a gente já está com mais um carro lá dentro no horário de pico, que a gente chama horário de pico, né? Que são aqueles horários início da manhã, que todo mundo sai ao trabalho, e na hora do almoço também. Então, a gente reforçou algumas linhas. Bom, seria isso. Eu vou deixar esses questionamentos contigo, para a gente poder depois responder. Tu pode responder a usuária, né? Eu vou deixar o meu não Até tem. importante, Edinaldo, deixar comigo, que eu vou fazer uma análise de todo esse processo, dos horários, passar os horários, explicar onde que ela pode tirar também os horários, que é muito simples. Se você entrar no site, você tem todo o processo de todas as linhas e todos os horários. Em cima desses horários, sim, ela pode questionar a gente sem problema. Muito bem, acho que terminou os questionamentos. Agradeço ao Jorge pela presença, seu tempo aqui junto conosco para trazer o esclarecimento. Foi muito útil, muito importante, né? Agradeço ao Jorge, à empresa Sorriso. E, com certeza, nós estaremos lá, como você solicitou, fazendo uma visita, vendo os trabalhos, a frota, como estão os andamentos do trabalho na empresa Sorriso Toledo. Obrigado, e o convite realmente é para todos que vão conhecer como ficou a nova empresa, a gente ir na manutenção, para vocês darem uma olhada também o trabalho de todo mundo, e precisando, pode me chamar, que a gente vem aqui com todo o prazer para poder esclarecer algumas dúvidas ou alguns questionamentos que acharem pertinentes. Um bom dia a todos. Agradecer, né, a presença, agradecer ao presidente pela convocação do Jorge aqui, que realmente nos traz informações, e é isso que nós precisamos fazer dentro das nossas comissões. E dizer assim que a questão do site da ação Sorriso de Toledo inclusive é bem bonito e prático de usar. Então, as pessoas têm que ter o hábito de acompanhar na tecnologia também, né? Não, eu quero dar uma analisada nisso aqui. E o Sueli já está dentro do site da empresa, procurando as linhas. Não, é bacana. A gente veio com esse propósito. Acho que modernidade faz parte, né, do contexto. Não, é bem simples para comprar também, colocar crédito, entra no site, vai lá, é muito simples para todo mundo. Bom, obrigado a todos e obrigado, presidente da comissão. Espero que tenha solucionado alguns questionamentos, esclarecido algumas dúvidas, e se precisar, estamos de volta. Beleza. Deixa eu só. Eu preciso colocar em votação o projeto. Tchau, Jorge. Um abraço. Bom, precisamos colocar em votação o parecer do projeto do Poder Executivo 148, que autoriza o município de Toledo a implementar o programa Cidade Amiga, mediante o custeio parcial das tarifas do transporte coletivo urbano aos domingos, e autoriza a abertura de decreto adicional suplementar no orçamento do programa Município de Toledo. Né? Eu me nomeei relator deste projeto,
eu dou o meu voto favorável e pergunto ao vereador Pedro Varela. Acho que depois de a gente ter recebido todas as explicações, a gente vai favorável a esse projeto também. Vereador Odair Macari. Voto com o relator. Vereador Genivaldo Paz. Voto com o relator. Então, com 4 votos favoráveis, este projeto está autorizado a tramitar nesta Casa de Lei. A comissão composta de 5 membros, tivemos a ausência do vereador Luiz Fritz. Acho que precisa. Isso aqui eu acho que tem, não tem no projeto. Acho que precisa colocar junto. O que o Jorge me trouxe. É bom colocar, né? Esperem. Né? É que foi solicitado a. Projeto de resolução 30 de 2014, ementa, autoriza a realização do plebiscito para a criação do distrito de Bom Princípio e fixa normas sobre o processo de votação. Projeto autoria da mesa. Relator, vereador Pedro Varela. Como vota o relator? Vamos votar favorável a esse projeto aí. Vereador Odair Macari. Acompanho o voto do relator. Genivaldo Paz. Voto com o relator. E este vereador Edinaldo Santos vota também com o relator. Então, podendo este projeto tramitar nesta Casa de Lei. Tem um só para nomear o relator aqui. Você vai ficar até quando, Varela? Então, o projeto de lei 149. Projeto de Lei 149 de 2014, do Poder Executivo, que autoriza o Executivo Municipal a receber área em doação com encargos visando a implementação do sistema viário do município de Toledo. Esse projeto deu entrada à Casa de Lei dia 11 de setembro de 2014, e eu, como presidente dessa comissão, nomeio o vereador Pedro Varela como relator deste projeto de lei.
Então, damos por encerrado os trabalhos desta comissão, Desenvolvimento Urbano, Obras, Viação e Transporte, às 10h16. 10 horas e 16 minutos. Voltamos à reunião, então, para votar o parecer do projeto 150. Não lembro. Para votar o parecer do projeto 149 do vereador Pedro Varela como relator.
Hein, que... É o mesmo, né? Só mudou só os nomes. Campinha, pai? Ô, quer que eu leia aqui, ó? Vamos dar continuidade à reunião de comissão em relação ao projeto de lei 149, onde o relator, vereador Pedro Varela. Quer ler, Pedrão? Projeto de lei de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Executivo Municipal a receber área em doação, com encargos visando a implementação do sistema viário do município de Toledo, entrada 11 de setembro de 2014. Relator Pedro Varela. Tá. A comissão, presidida pelo vereador Edinaldo Santos, com a maioria dos seus membros, indicou o vereador Pedro Varela para ser relator do projeto de lei 149 de 2014. No decorrer do tempo, chácaras limítrofes ao citar loteamento também sofreram processo de parcelamento, sendo que, entre esses parcelamentos, a rua Dervil Michelin manteve a sua projeção respeitada, considerando que apenas a chácara número 4.5C não foi parcelada. Nela ficou obstruído o trecho da rua antes mencionada. Com a necessidade de se melhorar o sistema viário naquela região, o município de Toledo, proprietário da chácara 4.5, entabularam acordo para a abertura da rua no trecho em questão. Salienta-se, todavia, que o investimento se justifica, independente do pagamento da diferença mencionada, tendo em vista que se atenderá ao interesse público, notadamente pela melhoria das condições de trafegabilidade e segurança no local, além de atender-se à antiga reivindicação dos moradores da região. Voto relator. Em face do exposto, analisando o projeto de lei 149 de 2014, considerando o objetivo que orienta a sua propositura, voto pela admissibilidade e tramitação do projeto de lei, de modo a esgotar as fases do processo legislativo desencadeado. Certo? Como voto o relator? Voto relator. Mas você é o relator? Voto favorável. Vereador Odair Macari. Acompanho o voto do relator. Vereador Genivaldo Paes. Voto com o relator. Este vereador Edinaldo Santos também vota com o relator. Este projeto de lei está autorizado a tramitar nesta Casa de Lei. Damos por encerrado aos trabalhos às 10h29. Mandou bem hoje, tá? Sei 10 hoje. 30 para começar a Fica bom, Pedro? Temos 5 projetos. Mas são projetos que eu acredito que nenhum polêmico. Então, bem tranquilo. E os 5 que eu fiz o relatório, então é rapidinho, já explico o que aconteceu. Que 4 chegou ontem às 4h30 da tarde. E daí, como eles querem fazer já para essa semana, porque é do título cidadão honorário, para dar tempo de daí nós fizemos o relatório, eu falei, pode me dar aqui que eu faço. Quem que vai? Marlene? Oi? Podemos começar outra? Hein, Daniel? Fala, seu policial civil. Bom, Reinaldinho, vamos lá, Reinaldinho. Beleza? Vamos para a reunião? Nós três e nós três. Vocês são mais chiques, mais importantes. Nós não temos cafezinho. Desde a hora que chegou. É maldoso. Você é maldoso.